Sinais e sintomas do roubo da subclávia. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Parabéns por você que chegou até aqui. Saiba que você já deu um passo muito importante para o seu aprendizado. Agora você sabe o que é o roubo da subclávia e que é a inversão de fluxo da vertebral ocasionado por uma estenose da subclávia ou por uma oclusão, mas que do lado direito também pode acontecer por obstrução da artéria bracocefálica, sendo ela uma estenose ou uma oclusão. Agora uma pergunta, você sabe me dizer quais são os sinais e sintomas do roubo da subclávia? Até o final dessa aula você vai saber a diferença entre fenômeno do roubo da artéria subclávia e síndrome do roubo da artéria subclávia. Quais são os sintomas do roubo e qual é o sintoma mais comum? Além de que, quando esses sintomas aparecem e quais são os sinais da doença? E quando que a diferença de pressão arterial entre os membros superiores é significativa? Por último, e talvez o mais importante, qual é a relação do roubo da artéria subclávia com o controle da pressão arterial do paciente? Quais são os sinais e sintomas do roubo da subclávia? Dentro do contexto de roubo da artéria subclávia, que é uma alteração observada em exames de imagem, nós temos dois cenários. O primeiro chamado de fenômeno do roubo da artéria subclávia, ou seja, é um fenômeno, portanto, sem o desenvolvimento de sintomas neurológicos. O segundo cenário, chamado de síndrome do roubo da subclávia, com o desenvolvimento de sintomas neurológicos. Esses sintomas são decorrentes de isquemia do tronco cerebral ou do cerebelo. Acontece em aproximadamente 5% dos roubos, portanto a minoria dos roubos tem sintomatologia. E é mais comum quando nós temos oclusão da cerebral posterior ou da comunicante posterior ou na presença de doença carotídea associada. E agora nós vamos falar quais são esses sintomas da síndrome do roubo da subclávia. São vários os sintomas e eles estão, portanto, relacionados à isquemia do tronco cerebral e cerebelo. Nós temos, portanto, a tontura, vertigem, visão dupla, visão embaçada, oscilopsia, perda de coordenação, perda de equilíbrio, síncopes, drop attacks, AVC, AIT, dor e formigamento no braço. Só fazendo um pequeno adendo que o drop attack é uma queda repentina, é uma perda de sustentação, uma perda de força dos membros inferiores, mas, no entanto, o paciente não tem uma perda de consciência. Os sintomas podem ser transitórios, repentinos e precipitados por exercícios do braço isquêmico. E isso é um indicador bastante importante do diagnóstico da síndrome do roubo da subclávia, porque nós temos o paciente manifestando os sintomas sempre que há a movimentação, o exercício desse membro comprometido pela estenose da subclávia. Uma outra situação que pode ser gatilho para os sintomas é a confecção de fístula para hemodiálise. E agora vamos lá, qual que é o sintoma mais comum do roubo da subclávia, da síndrome do roubo da subclávia? É a tontura, principalmente se estiver associado com alterações visuais, de equilíbrio e também motoras. Além disso, outros sinais e sintomas estão presentes no lado com o roubo, como ausência ou diminuição de pulso no membro superior, frêmito da base cervical devido à estenose da subclávia e diminuição importante da pressão arterial, onde uma redução de 15 a 20 milímetros de pressão sistólica é um bom indicativo de roubo da subclávia. Agora, o que é mais importante? Quanto maior a redução da pressão sistólica, maior a possibilidade da síndrome, ou seja, dos sintomas neurológicos. Isso acontece especialmente quando a pressão sistólica tem uma queda em relação ao lado contralateral de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio. Por isso, a importância da medida bilateral da pressão arterial, porque a aferição somente de um dos lados, caso seja feita do lado com roubo, prejudica o diagnóstico e também o controle da hipertensão arterial do paciente. Pessoal, dando sequência, nós vamos falar, discutir e vocês vão aprender os componentes da onda espectral dentro do ciclo cardíaco, falando especificamente do fluxo da artéria vertebral. Portanto, nós vamos dar um passo atrás para poder entender como que funciona essa dinâmica. Nós temos duas fases do fluxo sanguíneo que são reflexos do ciclo cardíaco. A primeira é o fluxo sistólico, fruto da contração do miocárdio, que é um músculo extremamente forte, portanto, gera uma alta velocidade de fluxo e uma alta pressão.
A segunda é o fluxo diastólico, ocorrendo pela contração dos vasos que foram distendidos durante a sístole, vasos que apresentam uma musculatura mais fraca em relação ao miocárdio, portanto, geram uma pressão sanguínea menor e também uma velocidade de fluxo sanguíneo menor. Agora, vamos recordar que a análise espectral é o comportamento da velocidade no eixo Y ao longo do tempo, que é o nosso eixo X, sendo que a linha de base separa as velocidades positivas das negativas. Agora, as velocidades positivas representam o fluxo que se aproxima das ondas do Doppler e as velocidades negativas o fluxo que se afasta das ondas do Doppler, onde o desenho espectral representa a velocidade do sangue em cada momento do tempo. Vamos agora, com mais detalhe, falar da sístole. Nela, nós temos 3 fases facilmente perceptíveis. A primeira é a fase onde a velocidade tem um trajeto ascendente no gráfico, ou seja, vamos ter velocidades cada vez mais altas no decorrer do tempo. Esta primeira fase, com ganho de velocidade, também é chamada de aceleração do fluxo. E o seu final, nós temos o ponto máximo da velocidade, que nós chamamos de pico de velocidade sistólica. Agora, a segunda fase da sístole é onde nós temos um platô de velocidade, ou seja, velocidade constante ao longo do tempo. Passamos, então, para a terceira fase, onde nós temos velocidades cada vez menores no curso do tempo, que também chamamos de fase de desaceleração do fluxo. Muito bem. Agora nós vamos falar da análise espectral da fase diastólica. Quando termina a sístole, nós iniciamos a fase diastólica, onde temos aqui representada a velocidade inicial da diástole. Vamos recordar que a pressão e a velocidade do sangue na diástole ocorrem pela contração dos grandes vasos que foram distendidos na sístole. Esta contração dos grandes vasos cria uma aceleração e uma elevação mais discreta da velocidade em relação à fase sistólica. Aqui nós temos o ponto máximo da velocidade diastólica, que podemos denominar de PVD ou pico de velocidade diastólica. Passado este pico, nós vamos ter velocidades cada vez menores ao longo do tempo, até que nós temos a menor velocidade possível da diástole e que chamamos de velocidade diastólica final. Muito bem, pessoal. Vamos lembrar agora que inversão de fluxo da artéria vertebral sem sintomas nós chamamos de fenômeno e com sintomas nós chamamos de síndrome do roubo da subclávia. Portanto, sem sintomas, fenômeno do roubo da subclávia, com sintomas, síndrome do roubo da subclávia. Os principais sintomas estão relacionados com equilíbrio e visão e eles são transitórios e que o principal sinal da doença é a diferença de pressão arterial entre os membros. E estas alterações de velocidade são representadas na análise espectral. E parabéns por você concluir mais uma fase. Na próxima aula nós vamos falar do tema principal do nosso módulo, onde o nosso desafio vai aumentar e nós vamos aprender as alterações observadas na ultrassonografia. Até lá!